Som SC. Tudo em som automotivo. www.somsc.com.br. Bom, galera, aqui é o Fábio da Som SC, fazendo mais um vídeo para ajudar você aí a entender sobre ligação em série, paralelo, high volt e tudo mais. Aqui temos um banner que a gente deixa nos lojistas parceiros aí que trabalham com nossos produtos, como a gente é distribuidor. E aqui temos 3 amplificadores de marcas distintas, todos high volt. E qual é a primeira dica que eu dou? Bom, a primeira dica é que ela tenha dúvida, pergunte. Perguntar para quem? Minha dica é direto para o fabricante. Assistência técnica, @fabricante.com.br, o site dele, tem o telefone, tem o suporte, o 0800. Então sempre ligue para lá quando tiver alguma dúvida sobre instalação, sobre regulagem, sempre eles que inventaram um produto, eles vão ser os melhores a dizerem qual a melhor bateria, qual o melhor cabo, como fazer essa instalação toda, de problemas que você vai ter, eles vão conseguir resolver. E agora vamos para a parte das baterias, que é a mais importante, e depois a gente volta aqui para os módulos para explicar o finalmente. Bom, galera, aqui eu montei um estúdiozinho rápido, só para vocês entenderem como funciona aí as baterias, série, paralelo e etc. Botei aqui uma bateria 240 da Freedom estacionária. Vamos dizer que essa tábua aqui seja uma bateria original do carro de vocês, lá na frente. E aqui 3 baterias aqui da Moura Clean. Eu rotulei como 50 amperes cada para ficar mais fácil matematicamente explicar. Aqui temos a bateria Moura Clean, a bateria Freedom, que são baterias estacionárias, regularizadas com o selo da Anatel, né, que verifica se realmente elas têm amperagem durante as horas que elas foram feitas para durar. E a bateria, na verdade, do carro que a gente tem na frente, ela é considerada bateria de partida. Então ela é uma bateria que é feita para virar o motor do arranque do seu carro, ou no caso das baterias de caminhão, do caminhão, feita para usar coisas básicas do carro, como o CD player básico, sem módulo forte, luz do carro, farol, etc., sem, claro, uma eficiência muito grande. Elas não são feitas para durar várias horas, o ciclo profundo, elas só são feitas para esses picos rápidos. As placas delas são mais finas, elas normalmente têm 6 meses de garantia, durando aí 2, 3 anos, depende da marca, né? Quanto melhor a marca, normalmente melhor o material, o chumbo que vai dentro, mais qualidade, vai durar mais. As baterias estacionárias, elas já têm a placa com praticamente o dobro da grossura, então o tempo de durabilidade, digamos assim, a eficiência delas é praticamente o dobro. Então se uma bateria comum, vamos dizer que num sistema ali de som durasse de 12.6 volts para cair para 11.0 volts, demorasse 1 hora para chegar nesses 11.0, com a bateria estacionária, a média seria de 2 horas ou mais. Então essa que é a grande diferença. Quanto à potência que elas vão gerar, bom, na verdade, potência nominal é potência nominal. Então, se uma tem 100 amperes e a outra tem 100 amperes, as duas têm 100 amperes. A diferença é que assim, as duas, vamos dizer que com 100 amperes você tire 1000 RMS do módulo X, então as duas vão tirar os 1000 RMS no pico. O problema é que a bateria comum, a queda dela vai ser muito rápida. Então a bateria comum vai começar com 1000 amperes aqui, ela já está começando a cair e a estacionária continua. Então essa que é a diferença, porque elas foram feitas para manter um no break durante várias horas, subestações e etc. Então, resumindo, a gente, e além de vários fabricantes aí de amplificadores, estamos indicando a bateria estacionária, que não foi feita para som, mas serve muito bem para esse tipo de utilidade, porque realmente é a que melhor está se dando, assim, digamos, no ramo automotivo também. As nacionais são a Moura Clean e a Freedom, da LR e da Moura. São baterias com garantia, com nota fiscal, tudo certinho, você nunca vai se incomodar com polícia também por usar elas. São regularizadas e a gente não indica comprar também aquelas baterias roubadas ou bateria de torre, que o técnico passa aquele papo tipo, só foi usada um ano e já trocamos ali pro cara. Não, nenhum dono de torre de celular ou de qualquer subestação vai querer trocar umas baterias que ele pagou caríssimo para durar 5, 10 anos, sei lá, depende da bateria, só com 1 ano de uso. Isso é papo de vendedor, tá? Vocês podem pegar o número de série e descobrir se a bateria é roubada, qual é a vida útil dela, desde quando ela foi fabricada, e daí vocês pensam se vale a pena comprar ou não.
Vamos falar um pouco sobre carregamento das baterias tanto em 12 como high volt. Bom, sempre que uma bateria for usada, descarregada, o ácido vai para dentro da placa dela, né? Então a gente vai ver que ele vai começar a corroer isso. Então para voltar ao normal, para o ácido ficar ali no meio das duas placas, então você tem que carregar ela. Então é prejudicial para uma bateria você usar ela, descarregar e não carregar logo após. Então a minha dica fica aí, sempre que usar alguma bateria no seu som, carregue logo depois que usar. Então chegou em casa do evento lá, liga uma fonte, o carregador e carrega essas baterias. Pode ser fonte digital, fonte toroidal. O que importa é que você carregue logo após o uso, claro, de preferência uma fonte aí de marca que deu o resultado, e tem fontes com amperímetro que mostram quando a bateria está carregada. As outras você tem que fazer uma simulação de carga aí para ver quanto tempo normalmente levaria para carregar de acordo com a amperagem dela. Isso o fabricante pode falar para você, mas sempre carregar antes de usar. Quando se trata de alta tensão, que você vai lá, compra várias baterias, a dica é que compre todas as baterias iguais, do mesmo fabricante, do mesmo lote de preferência, e carregue todas elas até carregar 100%, para poder daí sim fazer a ligação em alta tensão. Isso na primeira vez que é feita a ligação em alta tensão num carro, o certo é fazer esse carregamento de todas as baterias independentes, ok? Uma outra dica que eu posso dar para vocês é sobre a espessura do cabo. Bom, cada fabricante pede um tipo aí de espessura de cabo, né? Eu recomendo sempre usar pelo menos uns 20% acima do que a fábrica recomenda. Então se ele pedir uns 12 mm, já bota uns 16, alguma coisa assim. Aí você sempre vai ter uma sobra, que é sempre bom. O ruim é quando falta, daí não dá a potência necessária. Um exemplo que eu posso dar para vocês é o seguinte. Vamos dizer que você tem um módulo de 3000 RMS que pede uma bateria de, sei lá, uns 180 amperes. Se você pegar e o cabo que ele pede é 33 mm, você botar um cabo de 16, você vai estar tirando praticamente metade apenas do módulo da potência RMS que ele está pedindo no manual. Então, por isso, é bom sempre o cabo ser muito bom, de qualidade, bem firme, bem fixo e de preferência próximo da bateria, principalmente quando são módulos mais fortes. Porque se você tem 2 metros de cabo e aí por diante você começa a ter perca. Às vezes é necessário até dobrar a espessura do cabo para realimentar, ou melhor, cobrir essa perca de potência que você teria com uma metragem maior de cabeamento. Bom, uma outra dica que eu posso dar para vocês é sobre o tipo de bateria que ligar uma com a outra. Ou seja, você vai lá, tem uma bateria comum de caminhão ou de carro mesmo e quer ligar com uma bateria estacionária. O certo é medir as duas para ver se as duas estão dando a mesma voltagem, para daí sim poder ligar junto. Se acontecer de uma tiver em 13 ou 12.8 volts e a outra em 12.6, 12.5, vai ficar aquele cabo de guerra e você vai prejudicar a bateria boa, que não vai durar tantos anos de vida útil. Então o certo é medir sempre as duas junto para ver se está equivalente e aí sim poder fazer a ligação. No máximo 0,1 volts de diferença que eu indico para poder ligar junto, beleza? Bom, agora eu vou demonstrar para vocês também uma ligação em paralelo. Eu já deixei as baterias aqui nessa forma para poder explicar melhor. Bom, a bateria em paralelo nada mais é do que você ligar positivo com positivo e negativo com negativo. Você vai ter aqui 12 volts, a mesma voltagem mantém, só que a amperagem dobra. Então a gente tinha 50 mais 50 vai para 100 amperes. Se pegar e juntar mais uma bateria nesta mesmo tipo de ligação, positivo com positivo, negativo com negativo, você vai ter 50 mais 50 mais 50, 150 amperes. Então você vai ter 150 amperes, uma reserva de carga para tocar muito mais tempo e a voltagem continua a mesma das três juntas. Bom, ao fazer a ligação em paralelo, normalmente muita gente tem uma bateria grande como essa atrás do banco, ou o motorista bota atrás dele, e o passageiro, normalmente eles botam uma capa em cima, uma madeira, para o passageiro botar os pés em cima da bateria. No caso, seria o melhor lugar para se botar uma bateria extra no carro. Tem muita gente que vai lá e faz uma caixa recortada de som ao redor da bateria. Isso fica horrível. Perde litragem, acústica da caixa. Não aconselho. O certo realmente é botar ali atrás do banco do motorista, acho que é o melhor lugar, ou do banco do passageiro. Melhor ainda para equilibrar o peso do carro. Então, quando você faz essa ligação da bateria extra, normalmente você aterra essa bateria, o negativo dela, na lataria do carro
e a bateria original já vem aterrada na bateria do carro. Porém, se você não passar um disjuntor na saída da bateria da frente, para que vai ligar com o positivo da bateria de trás, o que vai acontecer? Vamos fazer um exemplo prático aqui. Vamos dizer que você liga o positivo com o positivo, certo? Só que esse cabo aqui está passando por debaixo do estribo da porta. E você pisou nele e ele abriu e tocou na lataria do carro. Ao momento que ele toca na lataria do carro, vai pegar fogo nesse cabo inteiro, podendo queimar o carpê e o carro inteiro. Então, para isso que existe o disjuntor lá na frente. Se um dia acontecer isso, na hora que tocar na lata que der curto, que os negativos das duas baterias já vão estar junto, que esse cabo não vai pegar fogo, ele vai desarmar o disjuntor lá da frente. Ou o porta-fusível e tudo mais. Então, para isso que serve o disjuntor lá da frente e para trás. E você também pode, melhor ainda, claro, passar um cabo positivo e negativo da frente para trás, beleza? Isso evita muito ruído, principalmente se você ligar um cabo positivo e negativo, mesmo sendo um cabo mais fino, da bateria original direto para o CD player, não usando aqueles cabos que passam pelos vários componentes do carro, painel e etc. Se passar um cabo separado, evita muito ruído também. Uma coisa para mostrar para vocês que esse mega capacitor, ele tem 300 microfarad, no caso 0.3 farad, né? Então ele é um mega capacitor aqui no caso da Taramps. Por que a Taramps não pegou e botou como todo mundo faz 3 farads, 6 farads ou mais? Bom, na verdade, a maioria dos capacitores do mundo, vamos dizer assim, mentem. Hoje, muita gente indica aí nos fóruns e tudo mais, em torno de 500 RMS para cada 1 farad. Ou muita gente também indica 1000 RMS, depende, acho que do consumo do módulo, se é digital, AB tal, mas em média aí de 1000 RMS para cada farad. Só que muitos capacitores que eu mesmo abri, tinham nem 2 bobinas dessa aqui dentro, e eram de 35, 30, 25 farad que eu abri esses dias. Então assim, acontece o que? De muita gente tá vendendo capacitor de 20, 30, e na verdade você vai abrir dentro e vai ver lá dois tubinhos ali que não dá nem 1 ou 2 farad. Então é isso que está acontecendo no mercado. A Taramps, bom, pelo menos dessa vez aqui, eu acho que eles acertaram em cheio em ter botado a real, não ter mentido para os clientes, então lançaram esse mega capacitor aqui. Por isso que eu não indico para som pesado você usar mega capacitor. Indico isso aqui, ó, bateria estacionária. Com certeza vale muito mais a pena você comprar uma bateria que tem reserva de carga, porque o capacitor só serve para dar um pico a mais. Ele não vai durar mais tempo ligado no som. A única coisa que ele vai fazer, ligado em paralelo positivo com a bateria e com o negativo da bateria do capacitor, ele vai ajudar um pouquinho no pico. Se você comprar uma bateria que tem uma reserva de carga maior, vai durar mais tempo. E se ela ainda tiver mais pico, como no caso uma estacionária que mantém acima de 12 por muito mais tempo, vale muito mais a pena você investir em bateria. Agora, se você tem só a bateria original lá da frente, tem um módulo digital atrás e quer ter um pouco mais de pico no subgrave, aí sim um mega capacitor é bem legal comprar. E outra, esse capacitor está pesando muito mais do que vários capacitores de 6 farad que eu já peguei na mão. Então assim, cuidado ao comprar mega capacitor, a maioria é ilusão. A Fosgate até vende capacitor de 1 farad, coisa assim, só que é muito caro. Então muita gente vai pelo preço e acaba caindo do cavalo. Tá pagando lá um de 6 farad achando que é melhor do que aquele de 1, quando na verdade às vezes aquele de 1 é muito melhor do que aquele de 6, que saiu até mais caro. Então cuidem para não cair do cavalo quanto aos mega capacitores, beleza galera? Bom galera, agora eu vou mostrar para vocês sobre bateria em série. Como é que funciona a bateria em série? Bom, você pega 2 ou mais baterias, vamos mostrar aqui para vocês com 2 baterias de 50, digamos assim. E vamos ligar o polo positivo com o negativo, fazendo uma ponte aqui. Tem que ser muito bem presa essa ponte, de preferência com conectores de qualidade, como temos aqui. Esse para terminal de olhal. Então cada um usa de acordo com a bateria, mas tem que ficar bem preso. Que você puxe com a mão não consiga soltar. Tem que ficar realmente bem preso e fazer uma manutenção aí mensal. Bom, depois de conectado aqui, a gente vai ter 24 volts de saída, pegando esse positivo com o negativo aqui por algum módulo de 24 volts, no caso. Só que a gente vai manter 50 amperes. Não só uma amperagem, só a voltagem, que vai dobrar. Então a gente tem 2 baterias, 12.6 vezes 2. E a amperagem continua 50 amperes.
Se acontecer de você botar uma bateria de 100 amperes no lugar dessa aqui, ainda assim você vai sugar das duas igual, só que quando zerar de 50, acabou a ligação em série, então já era do mesmo jeito. Então não adianta ter uma bateria de 100 e uma de 50, tem que ser as duas igual. Se você botar 3 baterias em série, fazendo mais uma ponte aqui, então a gente vai ter 50 amperes ainda, mesmo que fosse 10, 20, 30 baterias, continua a mesma amperagem, 50 amperes, vai consumir de todas igual, e a gente tem aqui 12,6 vezes 3. No caso aqui vamos resumir em 36 volts, dá um pouco mais. Então aqui esse seria uma ligação em série de 3 baterias. No caso dos modos alta tensão, começa ali pelas 9, 10 e vai aí até hoje em dia já está chegando nas 30 baterias. Uma dica que eu dou também é sobre a quantidade de baterias. De acordo com o Walter da Newmax, quando eu estive lá fazendo um cursinho, o máximo que as pessoas aguentam, o ser humano, é em média de 250 volts DC, voltagem contínua. Então, na voltagem contínua, a média aí que ele falou para mim é 250 volts. Tem gente que vai ter parada cardíaca com menos que isso. Então, isso vai depender de pessoa para pessoa. Por isso que a gente não indica muito passar das 17, 18, 19 baterias, seria eu acho que o máximo, assim que dá 250 volts. Então, o máximo que a gente também está usando é 19 baterias. Então, 250 volts. Eu já tomei choque aí, já vi várias pessoas que tomaram choque aí com 17, 18 baterias. É um choque realmente forte, mas ele meio que, pelo menos no meu caso, expulsou. Já no caso de uma tomada que tem 60 Hz, ou seja, 60 oscilações em um segundo, é muito rápido, essa tomada ela vai puxar mais a sua mão ali na tomada, só que a amperagem é baixa, só que a voltagem é alta, 110, 220 já é alto pra gente, então isso meio que puxa. Se você estiver segurando algum objeto ali, depende de como tá a sua mão, ele vai realmente te grudar lá e vai ter que ter alguém te dando um empurrão ou um chute aí para sair do objeto que estiver tocando com choque. Já a bateria, no caso, como ela é uma DC, então assim, ela tem uma amperagem muito grande, tá? A tomada original, ela tem em média aí, depende da fiação, ela vai aguentar aí 2, 5, 10 amperes, até mais. A bateria, nesse caso aqui, a gente já teria de 50, tem gente que usa de 100, 200 amperes na série, né? Então, a bateria, na hora que você dá um curto nela, na ligação DC, a faísca, o fogo que sai dela, no caso, é muito maior, o poder dela. Então, o estouro que vai dar com a bateria na ligação em série é muito grande. Então é isso aí, cuidado com a voltagem, né? Por isso que tem que ler o manual, porque lá está dizendo que é para usar um disjuntor a cada 4, 6 ou 8 baterias. Isso vai de acordo com o gosto do cliente, também do fabricante, o risco de cada um, né? Do choque que vai tomar, se acontecer. Isolar sempre bem todos os polos de todas as baterias depois de feita a instalação, para ninguém conseguir tocar ali. Vai que uma criança venha no carro e toque sem querer num polo aí positivo, ainda mais se o usuário que instalou o módulo alta tensão aterrou a bateria do carro junto com a bateria da alta tensão, aqui no caso do negativo da alta tensão, aterrar na lataria do carro. Aí o que acontece? Qualquer polo positivo da bateria que ele tocar a mão e tiver com a mão na lataria do carro, ele vai tomar algum tipo de choque. Então muito cuidado nesse tipo de instalação, eu pelo menos recomendo como se fosse um sistema fora do carro, ou seja, nenhuma das baterias que esteja usando na alta tensão tocar na lataria do carro. Esse seria o mais correto para não ter risco algum. Mas tem como fazer essa instalação aterrando junto com a bateria da frente do carro. Aí vai ao risco de cada um. Pelo menos fazendo esse tipo de ligação sem tocar na bateria do carro, com uma bateria extra para crossover, para o CD, tudo ligado nessa bateria extra de 12 volts e a bateria de alta tensão ligada também junto o negativo com o negativo da bateria da alta tensão, você vai evitar transtornos e também vai poder ligar o som enquanto está andando com o carro sem problema algum, porque está independente do carro esse sistema. Beleza, gente? Bom, vamos explicar alguma coisa aqui para vocês sobre esses amplificadores aqui. Bom, como a potência, no caso, ela está na bateria,
o amplificador ele vai, no caso, converter essa amperagem e voltagem da bateria em potência RMS, que é uma saída alternada, no caso, nos conectores de falante ali. Então ela vai sair de acordo com o pico da música, a onda musical, né? Que vai sair na saída dos amplificadores. Esses módulos amplificadores high volt, no caso esses três aqui, eles não precisam converter lá de 12 volts para 100, 200 volts de saída. Não, eles não precisam daquela fonte, aquela toroidal, aquele consumo imenso, aquecimento imenso que tem normalmente os módulos, digamos, de 5.000, 8.000 RMS, que seja qualquer módulo digital até de 1.000 RMS, ele precisa converter para uma certa voltagem de saída. Então ele precisa de 12 volts partir para 40, 50 de saída ou 100, depende também da impedância dele, né? Esses módulos aqui já está entrando 100, 200, 300 volts. Então o que que acontece? No caso desses amplificadores aqui, a eficiência deles é maior. Eu vou tentar explicar de uma forma mais rápida. Vamos ver se fica fácil para vocês entender. Vamos dizer que 12 volts seja 1.0. Então, quando você tem 24 volts, automaticamente o consumo cai pela metade, 0.5. Quando você tem 36 volts, 0.33 e aí por diante, 48 volts, 0.25 e aí vai caindo o consumo e aumentando a potência. Porém, quando você aumenta a potência junto com a voltagem, também aumenta o consumo, porque não tem mais potência sem ter mais consumo. Quanto mais você exige do módulo, mais aumenta o volume, mais vai consumir também. Então tem muita gente que falava, se eu botar 10 baterias e 15 baterias, 15 vai consumir menos que 10. Bom, aí que depende. Se o cara manter no mesmo volume de 10 que 15 na mesma saída RMS, aí beleza. Agora, se ele aumentar o volume junto com o que ele está aumentando de bateria, obviamente vai consumir mais aquelas baterias. Tanto que amplificadores, tipo, se você pegar o T20, o T30, o T40, o T50, cada um deles vai pedindo no manual para aumentar mais a amperagem. Porque para tocar o mesmo tempo de horas e ainda manter mais potência RMS, você vai precisar de uma carga resistiva maior. Então a dica aí é sempre usar mais amperagem até do que o manual pede. Se você realmente quiser ter aquele RMS todo, aquela potência toda que o módulo promete, por mais tempo. Beleza? Uma outra dúvida sobre potência desses amplificadores é sobre a amperagem. Vamos dizer que o T35, por exemplo, aqui que é um lançamento, ele peça no manual dele baterias de 90 amperes para dar 35.000 RMS com 17 baterias, certo? Se ele pede isso e você botar muito mais que isso, vamos dizer, precisa de 90 amperes para com música dar 35.000 RMS, e você botar 180 amperes, o que vai acontecer? Ele vai dar mais de 35 ou não? Bom, a resposta certa seria teoricamente não. Ele não vai dar mais de 35, pelo menos não no primeiro momento enquanto as baterias estiverem todas cheias. O que vai acontecer? Ele vai ter uma reserva de carga maior, então ele vai durar mais tempo, vai tocar mais horas, digamos assim. Mas o RMS vai ficar o máximo que ele foi feito, com aquelas 17 baterias, com aquele consumo máximo que está no manual como máximo, é o máximo que ele vai consumir. Então se botar mais amperes que a carga, ele só vai ter mais carga, vai durar mais horas, mas o RMS vai ser aquele. O problema é que muita gente está pegando, não está lendo o manual, e em vez de botar lá 90 que pede, está botando 45, achando que vai fazer milagre. Não vai, tá? Então com 45 amperes, teoricamente, vai cair quase pela metade a potência RMS desse módulo se ele pede 90. Então na hora do pico ali, realmente, pode até num pico rápido, muito rápido, com a bateria estiver toda carregada, dar uma potência mais alta do que daria normalmente. Mas vai ser um pico muito rápido. Logo após, quando quiser estabilizar várias sequências de música, ele não vai conseguir dar aquele RMS que você pede, a não ser que tenha a bateria que o fabricante pede, ou até mais. Normalmente a gente indica até mais, beleza? Uma outra dica que eu queria falar para vocês é sobre a frequência desses módulos high volt. Muita gente diz que botei um Tarampes de, sei lá, 50.000, botei 19 baterias, 20 baterias, 22 baterias, 25 baterias, e aí foi mudando o tipo do som. Na verdade, pela teoria, isso não pode acontecer. Dizem que fica mais grave, mais seco, mais sub.
Na verdade, todos esses módulos eu já ouvi esses papos de aumentou a bateria, mudou o tipo de som. Teoricamente, isso não pode acontecer, a saída é a mesma, não foi alterada. O que acontece é o seguinte, o cara estava no volume 30, a excursão do falante estava sei lá, em 10 milímetros. É claro que se você botar uma bateria ou duas a mais, vai aumentar a potência naquele mesmo volume que estava partindo do CD e também vai aumentar a excursão, então o tipo de grave pode mudar. Além do que a gente, os seres humanos, não temos uma memória musical perfeita, então a gente não tem como definir se você desligou o som no volume 30 e ligou ele de novo no volume 31, se mudou alguma coisa. Infelizmente a gente não é um RTA, a gente não tem um computador dentro da cabeça, um microfone perfeito para saber diferenciar muitas coisas. Então só com RTA para você querer provar uma teoria dessa de falar que porque mudou o número de baterias, mudou o tipo de som. Como eu falei, vai aumentar. Então às vezes você, como vai aumentar a excursão do falante, você tem que aumentar o corte HPF ali para poder não pular tanto. Então isso também é um tira-teima aí que muita gente me pediu para falar sobre isso. Uma outra dúvida que muita gente tem é quanto à impedância desses módulos. Bom, o manual está ali para explicar. E normalmente no manual, quando a ligação é em 1 ohm, para dar aquela potência RMS precisa de mais baterias do que meio ohm. Porém, o consumo a meio ohm é muito maior do que a 1 ohm. E a 0,25 ohms, como no caso desse som digital, está dizendo no manual dele que ele aguenta 0,25 só com menos baterias ainda, não vai durar muito tempo, porque o consumo dele vai ser muito alto. 0,25 é quase praticamente um curto, então é perigoso essa ligação de 0,25, talvez para competir ou ligar pouco tempo. Por quê? Porque se você deixar o módulo ligado a 0,25 que é quase um curto, ele vai esquentar muito, tá? Tá perto de um curto, como eu já falei antes, e talvez seja uma coisa legal para competir, alguma coisa assim, como tem umas baterias de pico boa, mas não para tocar o dia todo, eu não recomendaria. Já fiz alguns testes, até com mais bateria do que era permitido, tocou um bom tempo, realmente aguentou. Depois ele ativou a proteção por calor, porque realmente eu extrapolei, toquei, sei lá, uma meia hora com mais de 17, 18 baterias ali. O permitido dele, acho que se eu não me engano a 0,25 era 18, eu botei 19, então realmente ele extrapolou, ele ativou a proteção por calor e depois ligou normalmente normal. Então assim, isso porque eu extrapolei. Senão acho que tocaria pelo menos uma hora aí a 0,25 com o máximo de bateria que eles permitem. Mas é como eu falei, é uma coisa assim que o mais indicado realmente para ter mais eficiência, durar mais tempo, mais horas tocando, é de meio ohm para cima. O certo mesmo seria 1 ohm e aí vai de cada um, beleza? A diferença básica desses três módulos aqui, só para deixar bem claro, é que o som digital, no caso, ele desses três aqui, vamos dizer que o Banda tivesse aqui também de high volts que eles inventaram a diferença básica é que o som digital, quando você liga acima de 13 volts ou 3.8 volts na entrada mais menos positiva dele, do 12 volts, que ele precisa realmente de uma bateria, digamos, pode ser dessas grandes de 100, 200 amperes extra, e você liga uma fonte, digamos, de 60, 120 amperes nessa bateria, nessa entrada ali, automaticamente passando acho que de 13.8, 13 volts, ele vai carregar as baterias que estão ligadas em série. E ele tem esse regulador mínimo e máximo que você pode ajustar, tipo para 15, 16, 17, 20, 30 baterias. Então ele vai ter uma fonte interna, se eu não me engano dá mais ou menos uns 2 amperes para cada bateria da série, é uma carga bem lenta, tá? Pode durar um dia aí carregando, mas é o mesmo que aqueles carregadores simples lá da Ataramps também tem um, a Stetson também, então são carregadores mais simples, mais lentos, digamos assim, demora às vezes meio dia, um dia, depende de como está a carga da bateria, até mais para carregar, e ela já tem essa fonte dentro. Essa que é a diferença dos três aqui. A outra diferença também é o fator de amortecimento, às vezes um tem uma diferença do outro, por isso que às vezes pode mudar o tipo de som, mas a potência RMS vem das baterias. Então se você tiver 17 baterias, digamos, e todos eles suportam essa voltagem, a potência RMS deles teoricamente naquela impedância vai ser a mesma.
que pode acontecer um parecer estar tocando mais porque um pode tocar um pouco mais numa frequência mais firme do que o outro pode ser mais misto, isso vai depender do filtro de saída também. Ali cada um deles tem um corte HPF, o tipo de saída deles ali, o corte HPF, LPF, o level, cada um deles tem um potenciômetro, um botão diferente, isso também dá diferença. A Taramus e a Som Digital usam um parecido, a Stetson já é um modelo diferente, também muito legal. Então, assim, essa é uma das diferenças entre eles. E também vocês podem ver que cada um tem um tamanho, um tipo de ligação, e outros opcionais aí que no manual de cada um deles você pode achar. Então, o diferencial deles realmente é isso aí. Todos eles têm um LED de clipe, em inglês é distorção, né? Que ele vai mostrar quando está no máximo, no caso de acordo com a impedância dos falantes, que se você deixar ele clipando demais vai realmente queimar os alto-falantes. Cada um deles tem uma proteção diferente, também vem de acordo com cada fabricante. E tá aí a diferença entre eles. Realmente a potência RMS ela vem das baterias, eles são os conversores no caso, né? Por exemplo, como a potência vem das baterias, eu posso afirmar aqui que se você pegar um Som Digital Limited 1 com 17 baterias, que o máximo que ele aguenta, se não me engano, é 18 a meio ohm, e você botar o 2 no lugar, como eu já fiz isso no meu sistema, não muda nada. Então não é porque está escrito ali, chega a 100 mil que ele vai dar 100 mil só porque mudou o módulo. Não, não caiam nessa, tá? Inclusive eu já vi muito Taramus de 20 mil ganhando do de 30, porque o de 30 o cara tinha bateria muito ruim, amperagem muito baixa, o de 20 estava com tudo certinho, bateria muito boa. Então assim, acontece esses casos de VT30 tocando muito mais do que T40 ou T50, porque o cara lá do outro módulo também não tinha tanto, ou vice-versa, uma marca com a outra. Então por isso que é complicado você ficar comparando marcas, uma é melhor que a outra, sem ver a bateria que tinha no sistema. Então assim, ou o dB de cada falante. Então é complicado ficar comparando as coisas sem saber como funciona, ou sem ver a bateria de cada sistema. O legal realmente aí é estudar a fundo e fazer testes aí, daí às vezes com o mesmo sistema, você tiver a mesma bateria, o mesmo falante, tirar um módulo, botar outro na mesma condição, aí sim você pode ver que talvez o outro que tem um filtro de saída melhor pode render mais do que o outro e vice-versa. Então esse seria o legal de comparar, no mesmo sistema, na mesma bateria, mesma amperagem, mesma voltagem, mesmo falante, tudo igual, de preferência com RTA tal, na mesma frequência fixa, para daí sim poder comparar um filtro de saída com outro, ou um módulo com outro, para ver qual que rende melhor aquele tipo de som. Muita gente diz, eu botei aquela marca e rendeu muito mais gravão do que a outra. Isso vai de acordo com, como eu falei agora, a saída de cada um, o sistema de cada um. Beleza, gente? Queria falar um pouco agora também sobre o que muito interessa aí a galera, é sobre a potência dos amplificadores. Bom, no manual do T35, no caso, ele pede 17 baterias de 90 amperes para a meio ohm dar os 35.000 RMS, certo? O tempo que vai durar esse sistema vai depender da marca, modelo e quantidade de baterias, certo? Então, se você tiver baterias de 100 amperes, vai durar mais do que baterias de 90, ou se tiver bateria estacionária, vai durar mais do que bateria comum, fato. O T50, por exemplo, tem muita gente que está usando baterias de menos até de 50 amperes para ele, achando que a quantidade vai dar conta. Não é assim que funciona, tá? Por exemplo, no caso do T50, ele pede 27 baterias de 90 amperes para dar a potência dele a 1 ohm. E no caso de meio ohm, ele pede 19 de 120, ou seja, são 120 amperes com 19 baterias para ele dar 50.000 a meio ohm. Aí o que tem muita gente fazendo? O cara tem lá uma Fiorino, uma Sprinter, uma Ducato, ele vai lá e bota 5, 4 módulos desse e só bota 120 amperes e 19 ou 20 baterias para todos esses módulos. O que vai acontecer? Vamos dizer que ele esteja 50.000 RMS no total. Só que se ele botar dividido pelos módulos que ele tem, no fim, se ele botar 5 módulos e tiver bateria só para 50.000, cada módulo vai ter 10.000. Então essa aqui é a conta, tá? Tem muita gente aí que pode até medir, eu já medi com multímetro RMS alguns carros, e realmente tem muito carro aí que tem bateria só para 50.000 e eu medi cada módulo e cada módulo estava dando só nem 10.000 RMS.
Às vezes se ele pegasse e tirasse todos esses módulos, 4 módulos, digamos, e trocasse por um só, bom, provavelmente iria tocar mais. Você não tem o LP e o HP para regular todos idêntico, ganho para regular todos idêntico, tem menos consumo porque tem menos ventoinha, FETs, etc. Tudo ligado junto, né? Então talvez um só tocaria mais do que todos, beleza? Bom, aqui vamos explicar por final um carregamento de baterias em série. Bom, temos aquelas fontes comuns, temos as fontes melhores no mercado, de 5, de 10, de 15 amperes. 15 amperes por bateria, então significa que ela vai puxar muito da tomada, às vezes mais do que uma fonte de 300 amperes, tá? Então tem que ter uma tomada muito forte, um cabo, uma extensão muito boa, porque realmente elas puxam muito, tá? Isso pode até queimar a fiação da sua casa se ela não for preparada para esse tipo de amperagem. Então essas fontes, elas também ajudam a manter os modos de alta tensão mais fortes o dia todo. Só que você vai sempre depender de uma tomada forte, vai consumir muito energia, muito mesmo, tá? No final do mês a conta de luz, se você usar muitas vezes, também vai aumentar bastante. Então assim, quando você tem uma fonte em série e ela está dando 2 amperes nessa bateria, significa que ela está dando 2 para todas. Então quando a fonte é rotulada, tipo 17 baterias, 2 amperes, significa que ela vai dar 2 amperes para cada bateria. Se for 1 vai ser 1, carga lenta, e se for 5 já começa a ser uma carga um pouco mais rápida, 10 amperes, 15, então mais ainda, já consegue até manter o som ligado mais tempo, mais forte, além de carregar as baterias melhores. Tem alguns problemas que estão ocorrendo aí com muita gente, que às vezes o cara liga 20 baterias e das 21, 2, 3 ou 4 baterias estão passando de 14.4 volts, isso não pode. Isso vai queimar as placas das baterias, vai secar, não pode. O certo é não passar de 14. Então assim, se você tiver um multímetro, na primeira vez que você fazer a ligação em série, monitore a primeira vez que você estiver carregando elas depois do primeiro uso, para ver se todas elas estão carregando igual ou parecido. Se acontecer de uma delas estiver em 15 ou alguma coisa assim, você vai infelizmente estar matando essa bateria rapidinho, tá? Então tem uns diodos Zener aí que a galera usa em paralelo com a bateria, 2, 4, 6 diodos, depende da fonte que o cara estiver usando, para tentar baixar essa voltagem da bateria. Inclusive logo aí eu acho que a JKI vai estar lançando um sistema legal para esse controle de voltagem de baterias em série. Aguardem aí que vai ser bem legal. Mas voltando ao assunto, então cuidado. É melhor às vezes pegar uma fonte lenta e carregar uma bateria por vez do que usar essas fontes ruins e matar as baterias. Então muito cuidado, ficar de olho. O bom, recomendável realmente é pegar uma fonte de marca, aí, alguém que inventou uma fonte para carregar em série melhor, de 5, 10 amperes, alguma coisa que realmente tenha mais eficiência e que de preferência não extrapole a voltagem da bateria no máximo aí 14.4, depende do tipo da bateria, até aguenta legal. Mas 15, 16 volts já é pedir para realmente saturar a bateria. Então muito cuidado com isso. Beleza, galera? Som SC. E não deixe de curtir a nossa página no Facebook.